Bom dia, gente. Sábado de manhã aqui. Não postei muita coisa a respeito desse assunto por respeito, por luto, porque eu sou um entusiasta da monarquia há muito tempo, não é de agora, né? Porque muita gente até me taxou, você é do lado de cá, você é do lado de lá. E na verdade, assim, a gente vivia num país no Brasil, né? E vota num país no Brasil que não tem essa opção. Então não adianta você ficar ali fazendo militância para isso. E ser militante para mim já é um erro, né? Porque você está lutando cegamente por um negócio quando você tem que estar aberto a tudo. Para mim não existe uma pessoa 100% de esquerda, 100% de direita. Em algum momento eles vão apoiar coisas em comum. E é isso que tinha que ser visualizado. O que tem em comum que pode melhorar para todos? E aí isso ser entrar em pauta ali no Congresso, né, e tudo mais, e isso ia fazer o país se desenvolver muito mais rápido, que as coisas em comum iam estar ok, e depois deixa para segundo plano as coisas que existem discordâncias muito fortes, mas fazem no Brasil justamente ao contrário. Infelizmente no Brasil a gente sequer respeita a monarquia, ela foi totalmente apagada, deteriorada, difamada ao longo da história. O que me introduziu justamente na questão da monarquia foi que mais ou menos na década de 80, quando eu estava na terceira, quarta ou quinta série, não me lembro qual, eu tive que fazer uma apresentação, né? E aí me colocaram, escolheram lá parlamentarismo, presidencialismo e dividiram a classe em três grupos. E eu tive que fazer uma apresentação sobre monarquia. Ou seja, naquela época a gente não tinha o acesso a toda a informação que a gente tem, né? A gente tinha acesso de livros, né? Então era muito difícil, até porque os livros eram todos tendenciosos para justamente denegrir a imagem, né? Os livros da escola, ou seja, já existia uma tendência ideológica na década de 80, né? A galera fica falando desses assuntos aí a partir de, sei lá, 2012, 2013 para cá, né? Ou 2015, mas na verdade isso aí já acontecia há décadas e décadas atrás. E aí eu tive que defender a monarquia, então era muito difícil achar coisas boas. E eu fui lá, fiz a minha apresentaçãozinha, logicamente a monarquia perdeu naquele momento, né? Mas para quem não sabe, quando o Brasil se formou república, foi um golpe e esse golpe justamente teria que passar depois por um plebiscito, né, onde a população ia escolher, a gente quer que volte a monarquia ou se mantenha a república que se formou com esse golpe. Só que eles prometeram que em 3 meses isso aconteceria, né, e não aconteceu. Na década de 90 tentaram fazer isso, né, tentaram fazer esse plebiscito, mas infelizmente não é uma coisa de hoje. O nosso STF proibiu a família imperial de aparecer em televisão, de dar entrevista e outras coisas. Isso é contado pelo próprio Dom Bertrand de Orleans e Bragança em um vídeo que eu vou ver se eu consigo achar e deixar aqui embaixo. Se não, você pesquisa aí, né? Se der o trabalho um pouquinho de buscar algum pouco de informação útil. E aí ficou difícil, né? Brizola estava encabeçando ali a defesa da República e não tinha ninguém para falar sobre o Império, porque eles foram proibidos de ir até na televisão falar, ou seja, já existia essa ditadura judicial que o Brasil já tem há muito tempo e a gente não percebe, até porque eles são indicação. Mas vamos falar do assunto principal aqui, que é o que vai acontecer na Inglaterra. Bom, vão ter várias mudanças, vai mudar a questão de moeda e tem até um casozinho aí curioso que a rainha ela tá olhando para a direita e o príncipe nas fotos da moeda e da nota, eu acho, ou só da moeda, ele vai estar olhando para a esquerda. Tem essas questões ideológicas que a galera vai criar aí um monte de teoria conspiratória, mas na real isso é uma tradição e cada mudança de rei, um tá olhando para um lado. Não sei se isso tem a ver ou se isso influencia na tendência ideológica que o país vai seguir, né, inconscientemente. Mas a questão é, vão ter outras mudanças também. Ele vem de um processo totalmente diferente da rainha, por mais que ele fosse filho da rainha, ele tem a rainha como exemplo e a gente espera se surpreender positivamente com ele, é simplesmente o que eu posso esperar. Embora vendo o histórico dele eu não fico muito animado, infelizmente, e vendo o histórico de tudo que já está acontecendo na Inglaterra, a gente vê Londres, né, vê aí os governantes, né, e a gente fica falando, mas o que está no poder hoje é o conservador, mas a maioria dos estados, pelo menos os grandes, né, as grandes cidades, elas estão na mão de caras que são do Labour Party, então não tem muita relação, né? A gente fala, mas o cara é de direita. O Boris acho que foi o cara de direita conservador da Inglaterra que mais tomou medidas contrárias ao que a sua suposta ideologia prega, né? Então, por isso que fica difícil de você controlar isso e dizer que o cara é isso, o cara é aquilo. Ele está dentro de um determinado partido que ali só serve de fachada para ele conseguir os votos e conseguir ficar. Mudam o tempo todo, né? Porque o que eu falo assim, a galera de esquerda é de esquerda mesmo, galera de direita é de esquerda, mas não sabe, né? Isso aconteceu no Brasil, né? A maioria é
com essa mentalidade, mas não sabe que está com essa mentalidade, porque é algo inconsciente que ela veio criando ao longo de muito tempo. Então, a esperança é sempre boa, mas as expectativas aí, se a gente for pôr o pé no chão, a gente vai ter que ficar um pouquinho com o pé atrás, justamente porque o Charlinhos é de se desconfiar. Outra coisa que aconteceu, né, quando a galera, logo que aconteceu o fato, eu vi até live, galera, live da morte da rainha, cara, é surreal, e a gente vê galera se colocando como jornalista, e até gente que é jornalista mesmo ali, se colocando como o sábio, que já sabe tudo que tá acontecendo, quando na verdade estava pescando as informações ao vivo, tá ligado? Assistindo um jornal ali na tela, né? Ou seja, copiando a informação da BBC ou de qualquer outra, né? Então, quer dizer, é muito vago, né? E a gente for ver o nível do jornalista, eu vou até colocar um videozinho aqui de uma jornalista brasileira. De todos nós sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte. A valorização da independência brasileira é uma data cívica também, porque a mudança do Brasil de monarquia para a república foi algo importante. A gente vê que a república não deu certo justamente aí. O ensino de Paulo Freire é isso aí, ó. É a galera que não consegue memorizar o que ela decorou há muito tempo atrás para poder passar em uma prova de história da terceira série. Então, quer dizer, é complicado. Esse é o nível de jornalista que vira fonte dessa galera que está aqui repetindo aí na câmara de eco, né? Só é uma câmara de eco. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro muda as palavras e sai todo mundo falando a mesma coisa. Isso aí acaba com a informação, né? Então a gente ainda vai demorar muito tempo para muita coisa acontecer. A rainha só vai ser enterrada provavelmente entre o dia 17 e o dia 19, né? Vai ter toda a cerimônia, tem todo aquele processo que a gente não fica a par daquilo, mas tem muita gente fazendo vídeo sobre quais são os protocolos e tudo mais, coisa que também não vai mudar nada na vida de ninguém. Eu só espero realmente que o Charlinho não deixe a Inglaterra virar uma república, porque a gente já viu que república não dá certo, né? Principalmente, mas é uma república. No Brasil, a gente fala parlamentarismo dá certo. O Brasil tem praticamente um parlamentarismo. Quem manda são os parlamentares, né? Senado, Congresso e STF. O presidente praticamente ou só negocia, ou se vende, ou algo acontece aí. Isso já é histórico, não vem de hoje, não aconteceu agora, né? Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso, ter calma, né? Ter esperança, né? Que a Inglaterra vai melhorar. Mas, infelizmente, no meu ponto de vista, o mundo fica um pouco pior. Logicamente, existem milhões de teorias conspiratórias em cima da rainha, falando que ela tá do lado X ali dos Illuminati, de um monte de coisa. Mas, logicamente, isso também é gente que quer ter views, né? A mulher teve uma vida normal dentro da sua realidade e ela fez muita coisa boa, e a simples existência de uma família real forte, consolidada e tudo mais, traz muito turismo, traz muito business para a Inglaterra. Isso desenvolve muito a cultura e mantém a história, né? Diferente do Brasil, que a história foi praticamente destruída, acabada, e cada ano ela vai acontecendo isso. Mas infelizmente é assim. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a monarquia brasileira e a gente vai entender um pouquinho dessa história para a gente... É uma introdução, né? Não é tudo que eu sei, mas é o que eu vou tentar colocar aqui o máximo conciso possível. Mas fiquem tranquilos aí, vamos ver o que acontece, que a nossa nova primeira-ministra seja realmente alguém que consiga fazer alguma mudança plausível, não seja mais uma Dilma da vida, né? Porque fazer, vou baixar a taxa é fácil, quero ver quando a conta chegar depois, né? Então a gente tem que ter todos esses cuidados, não ficar só exaltando, né? Porque eu conheço muita gente que exalta o político na hora que ele entra. Aí quando começa a dar errado, odeia o cara. Eu já busco conhecer a pessoa antes dela entrar, porque aí você já fica com o pé atrás. E fala, não, você está sendo pessimista. Não, estou sendo realista. E ela já deu algumas tendências aí que é muito voltada para o outro lado. Então a gente tem que deixar, porque ela que vai governar, não vai ser a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Vamos fazer a nossa vida correr e se desenvolver o máximo possível, dar o nosso melhor, não só para a gente, mas para as pessoas e para o mundo que está ao nosso redor, beleza? Próximo vídeo eu vou falar de monarquia parlamentarista no Brasil.